O senador astronauta Marcos Pontes, da Tribuna, lamentou a situação em que o Senado se encontra e relatou como, ao se candidatar, esperava contribuir para o país e como encontrou uma casa paralisada. O senador lembrou que chegou à casa com mais de 11 milhões de votos e que seus eleitores clamam por mudanças, mas que a população vem sendo ignorada pelo Senado. O senador apontou que o Brasil vive um momento desafiador que gera um forte sentimento de urgência, preocupação e, acima de tudo, de indignação. Ele disse: criminosos são soltos e pessoas simples são condenadas a penas desproporcionais. Assistimos à banalização da injustiça, à crescente perda de liberdades, ao estabelecimento da censura e do autoritarismo, à corrosão e à distorção dos valores básicos da sociedade, à distorção da democracia verdadeira e à crescente falta de respeito ao poder legislativo. O povo sente essa angústia. Eu também sinto. Cada cidadão que nos elegeu confiou que lutaríamos para restaurar o respeito, a integridade e a justiça. E a cada dia ouço o clamor de milhares de pessoas. Só não ouve quem não quer. Nosso povo não quer mais discursos, não quer mais inércia, não está interessado nos detalhes do processo legislativo ou dos acordos políticos. O povo quer ver o Senado cumprir sua função institucional. Ele quer ver mudança e ação. O astronauta Marcos Pontes anunciou: acredito profundamente que o nosso país precisa de paz, precisa de justiça, precisa de harmonia para crescer. E sei que só conseguiremos ou conquistaremos isso se o Senado Federal retomar a sua credibilidade e cumprir o seu papel fundamental. Mas isso não vai acontecer sem uma mudança real. Precisamos honrar o que somos hoje. O Congresso Nacional é a última linha de defesa do povo, do poder do povo, da democracia que isso significa. Lembrem-se da frase do nosso patrono: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Fecho aspas. Essa frase tem que deixar de ser válida no Brasil. E nós temos aqui o poder e a responsabilidade de fazer isso. Portanto, diante disso tudo, eu refriso, eu enfatizo que eu estou hoje aqui apresentando meu nome como candidato à presidência do Senado. Não vejo isso como uma luta de partidos, de ideologias ou de poder. Essa é uma luta pelo Brasil. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de
todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado inquérito do fim do mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Obrigado, presidente, senhoras e senhores senadores. Hoje eu venho a essa tribuna com um forte senso de dever com o país, com o Brasil. Um sentimento que eu trago desde o início da minha vida profissional, como eletricista da Rede Ferroviária Federal, depois como piloto de caça da Força Aérea Brasileira, como astronauta e tantas outras funções que eu tive, inclusive de ministro de Estado. Eu trago comigo o sonho de todos os brasileiros que desejam justiça e mudança para testemunhar o retorno do Brasil à sua normalidade. Hoje, portanto, eu estou aqui para me apresentar como um candidato à presidência do Senado Federal. Carrego dentro de mim
a enorme responsabilidade de representar os desejos e as preocupações, assim como as esperanças de quase 11 milhões de paulistas que votaram em mim. Nestes quase 2 anos, desde o início do mandato, dediquei-me incansavelmente ao trabalho legislativo nesta casa, com a missão de ajudar o desenvolvimento do país e a qualidade de vida dos brasileiros, sempre através de ferramentas comprovadas como educação, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e etc. Apresentei muitos projetos, totalizando mais de 300 proposições legislativas, entre iniciativas individuais e coletivas, mais de 100 projetos relatados e diversos projetos aprovados. Contudo, apesar de todos os esforços, apesar das conquistas alcançadas, é impossível ignorar um sentimento crescente que ressoa não só entre os meus eleitores, mas em todos os cantos do Brasil. Durante as sessões, eu sento ali e faço questão de prestar atenção aos discursos, aos projetos, às discussões de forma profissional e séria, como eu sempre conduzi a minha vida profissional a vida toda. Cada um de nós foi eleito para defender os interesses dos brasileiros e, como muitos de vocês aqui presentes hoje, eu ouço diariamente a angústia da população. Venho assistindo ao desenrolar dos acontecimentos nesta casa com um forte sentimento de urgência, de preocupação e, acima de tudo, de indignação. Senhores, nós precisamos ouvir a voz do povo que clama por mudança. Estamos vendo o nosso Brasil, país pelo qual todos nós juramos lutar, se perder em uma espiral de valores invertidos, distorcidos, onde criminosos são soltos e pessoas simples são condenadas a penas desproporcionais. Assistimos à banalização de injustiças, à crescente perda de liberdades, o estabelecimento da censura e do autoritarismo, a corrosão e a distorção dos valores básicos da sociedade, a distorção da democracia verdadeira e a crescente falta de respeito ao poder legislativo. O povo sente essa angústia. Eu também sinto. Cada cidadão que nos elegeu confiou que lutaríamos para restaurar o respeito, a integridade e a justiça. E a cada dia ouço o clamor de milhares de pessoas. Só não ouve quem não quer. Nosso povo não quer mais discurso, não quer mais inércia, não estão interessados nos detalhes do processo legislativo ou dos acordos políticos. O povo quer ver o Senado cumprir a sua função institucional, ele quer ver mudança e ação. Eu tenho 61 anos de idade e uma trajetória cheia de sacrifícios, de superação e vitórias. Isso me deu experiências de vida e experiências profissionais que são extensas, são intensas e são únicas. São experiências que normalmente seriam necessárias muitas vidas para se viver. São conhecimentos e habilidades que diariamente eu coloco à disposição da nação nessa casa. Na minha essência está o piloto de caça, o piloto de combate, o guerreiro treinado para defender o Brasil e os brasileiros em qualquer situação, mesmo com o sacrifício da própria vida, se for necessário. Os valores dos combatentes do ar, coragem, lealdade, honra, dever e pátria, são os valores que eu aprendi como cadete, eles ainda ecoam muito forte na minha mente e na minha alma. Hoje, aqui nesse Senado, não se trata de combate de armas, mas um combate de ideias, de valores, de defesa da ética e da democracia verdadeira, em defesa da liberdade. É preciso fazer o que é certo, fazer da maneira correta, fazer com integridade, fazer com sensatez, fazer com respeito, fazer com diálogo, mas, acima de tudo, fazer o que precisa ser feito. Encarar os problemas de frente e encontrar soluções que sejam eficientes e atendam aos anseios do povo. Acredito profundamente que o nosso país precisa de paz, precisa de justiça, precisa de harmonia para crescer. E sei que só conseguiremos ou conquistaremos isso
se o Senado Federal retomar a sua credibilidade e cumprir o seu papel fundamental. Mas isso não vai acontecer sem uma mudança real. Precisamos honrar o que somos hoje. O Congresso Nacional é a última linha de defesa do povo, do poder do povo, da democracia que isso significa. Lembre-se da frase do nosso patrono: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Fecha aspas. Esta frase, ela tem que deixar de ser válida no Brasil. E nós temos aqui o poder e a responsabilidade de fazer isso. Portanto, diante de tudo isso, eu refriso, eu enfatizo que eu estou hoje aqui apresentando o meu nome como candidato à presidência do Senado. Não vejo isso como uma luta de partidos, ideologias ou poder. Essa é uma luta pelo Brasil, pelos brasileiros. Ressalto que essa é uma decisão minha, pessoal, decisão pessoal, não do meu partido. Não tenho o apoio irrestrito dos partidos, que certamente já têm os seus acordos, articulações políticas feitas, mas eu tenho o direito e principalmente o dever de me apresentar e agir em nome dos milhões de brasileiros que represento aqui e que confiam em mim. Eu tenho grande respeito a todos os senadores e partidos aqui presentes. Aliás, respeito e integridade são a essência da força moral que deve sempre nortear as decisões éticas e sólidas. Vocês certamente já observaram a minha maneira de ser aqui durante esse período. Asseguro que, se eleito, agirei de acordo com o regimento desta casa, com equilíbrio, sensatez e justiça no dia a dia e na composição da mesa e na distribuição de comissões e matérias, sempre prezando pela proporcionalidade, pela imparcialidade e pela lógica. Sei que a jornada não será fácil. Muitos que estão na arquibancada, distantes das complexidades desse jogo aqui, podem até criticar a minha decisão, dizendo que esse movimento não terá êxito. Mas não temo as críticas, eu prefiro ouvir a minha consciência, que é a parte mais importante de todos nós. Claro que eu gostaria de ter o apoio formal de todos os partidos. Eu sei que as condições ideais podem não estar a meu favor, o que me torna o vencedor improvável. Mas digo a vocês que durante toda a minha vida, em todas as minhas batalhas, desde o sonho de ser selecionado pela NASA, ir ao espaço, e até mesmo a minha eleição para o Senado, com a maior votação do país inteiro, eu sempre fui o vencedor improvável aí, entre aspas. E a razão de ser vencedor é simples: colocar-se sempre à disposição para fazer o bem às pessoas. Fazer o bem às pessoas. Vou refrisar isso aí. E não em busca de poder ou de fama. Portanto, embora vencedor improvável, eu nunca lutei sozinho, porque no fundo todos nós temos uma pequena voz que nos mostra, aqui na consciência, o que é correto a ser feito. Assim, eu conto com a força de todos os brasileiros que acreditam na justiça, que acreditam no bem e que desejam ver um Senado à altura de suas esperanças. Assim, da mesma forma, eu conto com cada um de vocês, senadores e senadoras, que vocês reflitam, que ouçam essa pequena voz aí na consciência e que se lembrem do objetivo mais puro que os trouxe até aqui. Lembrem-se do povo que nos elegeu. Lembre-se dos brasileiros que clamam por justiças e mudanças. O número de votos que eu terei, seja ele alto ou baixo, ele vai ser um termômetro da consciência desta casa com relação ao clamor do nosso povo. Obrigado, presidente. Eu queria fazer um pedido de uma parte, senhor presidente. Pois não. Concedido uma parte a Vossa Excelência. Olha, em primeiro lugar, eu queria dar meus parabéns ao senador Marcos Pontes, que nesse dia nos brinda com uma boa notícia. Eu acredito que é muito importante uma alternância de poder em todas as esferas. As pessoas estão precisando de oxigenação, acreditar
mais na Casa Revisora da República, com todo respeito ao senador Davi Alcolumbre, mas a gente já viu aqui a sua presidência. O brasileiro espera que nós tenhamos avanços e não retrocessos. Então, eu acredito que já temos uma alternativa. O senador Magno Malta, que é meu amigo, irmão, também eu tinha conversado com ele, é outro quadro muito bom que nós temos aqui na casa. Senador Marcos Pontes, que eu já admiro também há muito antes dele chegar aqui, então é outro nome, né, que a gente possa ter aí opções boas para que possamos ter realmente um Senado altivo, um Senado que se dê o respeito, um Senado que se aproxime da população brasileira, que defenda a verdadeira independência entre os poderes, porque não é isso que está acontecendo aqui. Então eu louvo, senador Marcos Pontes, essa sua iniciativa corajosa de um partido grande, né? E isso é muito importante, que a gente possa corresponder no bicentenário do Senado. A gente não vai ser exatamente no bicentenário, mas vai ser dentro do bicentenário. Não vai ser no ano do bicentenário, mas como só fazemos o aniversário em março do ano que vem, quem sabe a gente possa ter dentro do bicentenário uma nova forma de administrar essa casa, que pode dar muito mais para a população do que está dando hoje. Parabéns, senador Marcos Pontes. Obrigado, senador Girão. Obrigado a todos e, vamos dizer assim, com a confiança naquele que sabe de tudo, eu tenho certeza que a gente vai ter sucesso. Obrigado.